Ele. Aleluia, para adorar o nome dEle, para exaltar a Ele, para dizer que Ele é bom, irmãos, magnífico. Exaltado é o nome do Senhor, aleluia. A palavra está no livro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Davi, ele vem dizendo que ele se alegrou quando disseram para ele que estavam indo para a casa do Senhor. Glória a Deus. Nós temos que ter prazer de estar na casa de Deus. Nós temos que ter alegria de estarmos na casa de Deus. Lá na igreja onde eu congrego, eu sempre falo para os irmãos: entra por aquelas portas, irmão, com um sorrisão, abraça o teu irmão, conversa depois do culto, mas abraça ele, exalta, dê um abraço bem gostoso nele, ele está com um sorrisão na cara, ele presta o seu melhor culto, quer tirar o sapato, tira, põe no canto, quer pular a bunda, bate palma, glória ao Senhor, porque o culto não depende dos pastores, o culto depende de nós, nós prestamos um culto a Deus, e o Senhor ultimamente, exaltado é o nome do Senhor, tem merecido os cultos melhores, É verdade, né? Jesus tem merecido os cultos melhores, irmãos. Exaltado é o nome do Senhor. Nós somos servos de Deus, a gente sabe que o Senhor está precisando dos cultos melhores. Todas as vezes a gente entra na igreja, a gente olha para o semblante do nosso irmão que está lá com o semblante caído, abatido. Às vezes ele não quer que você vai falar nada, só você ir lá dando um abraço nele, né? Dando um abraço, sendo carinhoso, né, irmão? A minha igreja, eu falo para todo mundo: ó, as pessoas chegam aqui, vocês levantam, vai lá cumprimentar, por favor. Dê um abraço lá. Tá tudo bem? Se é a primeira vez que a pessoa vem e fala: muito prazer, você é bem-vindo aqui, né? Fique à vontade na casa do Pai. Aqui não é tua casa, é a casa do Pai, a casa de Deus. Tenha prazer em estar na presença de Deus. Muito gostaria de estar, irmãos, não podem. Exaltado é o nome do Senhor. Muito gostaria de estar e não podem. E nós que podemos, fazemos desse culto para Deus um culto alegre, um culto feliz. Eu sou muito barulhenta, irmão. Eu dou glória alta, eu grito, eu bato o pé, eu tiro o sapato, eu subo o altar. Exaltado, nós temos uma movimentação. Exaltado é o Senhor. Eu gosto dos corinhos de fogo, eu gosto do barulho, da bateria. Eita, exaltado do Senhor. É um culto alegre para o Senhor. O Senhor se alegra no culto feliz, irmão. Exaltado é o nome do Senhor. Números capítulo 20 é a palavra do Senhor. Eu tinha pedido para Deus uma palavra nesse dia. Falei: Deus, qual é a palavra nesse dia para a necessidade da igreja? Essa palavra eu já ministrei hoje lá na minha igreja. Então nós vamos estar ministrando aqui novamente. Aleluia. Exatamente, não será da mesma forma, porque o Senhor, cada vez que a gente vai ministrar de uma maneira, o Senhor usa na necessidade do teu povo. Amém, irmãos? Começa no capítulo 20, o primeiro versículo diz: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Quem morreu lá, irmãos? Miriam morreu, e foi enterrada ali, e não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxesse a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar onde não há semente, nem de figos, nem de virgens, nem de romãs, nem tem água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor desapareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água. Assim lhes tirarás as águas da rocha, e darás a beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como ele tinha ordenado,
E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para nós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não cresces em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meriba, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Que palavra bonita. Exaltado o nome do Senhor. O versículo nos começa falando que Miriam morreu. Então nós vemos que a irmã de Moisés e de Arão morreu. Então Moisés, ele já vem de uma situação, irmão, de extrema tristeza. Moisés, ele já está vindo ali de um velório. Moisés, ele tinha enterrado a sua irmã junto com o seu irmão Arão. Então Moisés, ele estava com o seu emocional, aleluia, estava com o seu emocional ali fraco, estava com o seu emocional, meio desbaratinado, vamos dizer assim, estava com o seu emocional ruim. Por quê? Porque ele tinha enterrado a sua irmã. Arão também estava da mesma maneira, exaltado o nome do Senhor. Aí ela morre lá em Cádiz, é sepultada lá, e Moisés, ele tem que seguir o seu caminho. Exaltado, você pensa, você que é um servo do Senhor, você acaba de enterrar, aleluia, alguém da sua família, e depois você tem que continuar fazendo a obra de Deus, fazendo as coisas para Deus com alegria, aleluia, na obediência que Deus te quer. Moisés estava vivendo um período de luto. Moisés, eles não estavam em condições de nada, mas Moisés, ele era um líder, e como líder, ele tinha que estar posicionado. Você entendeu o seu chamado de servo do Senhor? Você foi chamado para se posicionar, independente do que está acontecendo ao seu redor. Deus não quer saber se você enterrou, Deus não quer saber se você perdeu, Deus não quer saber se você está doente, Deus não quer saber se você não quer mais. Você tem que se posicionar. Esse é o segredo da vitória, irmão. É o nosso posicionamento mediante as percas da vida. E a gente temos que entender que todos nós nascemos e todos nós vamos morrer um dia. Eu lembro que no dia que meu pai faleceu, no outro dia à noite, eu tinha que pregar no congresso de jovens em Diadema. Eu fiquei pensando, falei, vou ligar lá e vou falar que eu não vou. Já tinha quase 2 meses marcado. Falei, vou ligar lá e vou falar que eu não vou porque meu pai faleceu. E aí eu fui orar, falei, Deus, acho que eu não vou não, porque estou entristecido. E aí eu abri a Bíblia e saiu na passagem de Eliseu, quando Deus fala assim para Eliseu: Eliseu, a sua mulher morreu? Morreu, né? Você não vai velar ela não. Deixa que alguém enterra ela. Vai, Eliseu, levanta, come e caminha. Vamos. Irmãos, ele perde a esposa, ele não tem o direito do velório, ele tem o direito do enterro. Por quê? Porque tinha uma obra para ser feita. Nós entendemos isso? Não entendemos. Alguém da nossa família falece e a gente vai para um quarto, se tranca, fica condenando Deus, sabendo que a gente vai nascer e vai morrer. Você imagina, irmãos, ali a situação de Moisés aqui, ele liderava um povo, aquele povo rebelde, irmão. Nós estamos vivendo esse dia de hoje, casa rebelde, exaltando o nome do Senhor, povo duro de coração, irmão. Exaltado só também se Deus entrega a bênção, se Deus entrega uma coisa assim mais apertadinha, já fala que não é Deus, já não fica contente. Mas Deus, irmão, ele corrige quem ama. Moisés perde a sua irmã, mas tem que prosseguir. Pensa Moisés, irmão, lidando com o povo, e o povo murmurando na cabeça de Moisés. Moisés, por que você nos trouxe aqui, Moisés? Neste lugar, irmãos, eles estavam caminhando há 38 anos no deserto. Eles não estavam ali
2 dias, irmão, 3 dias. Eles estavam num lugar, ali há 38 anos, num lugar, irmão, que estava faltando água, não tinha água para beber. O povo estava com sede. Não eram 5 pessoas, 10 pessoas, irmão. Eram muitas pessoas, homens, mulheres, crianças, gado, exaltado. Porque esse povo não morava em casas. Por quê, irmão? Porque era mais fácil montarem as barracas, porque eles tinham que deslocarem para onde tinha pasto, para onde tinha água. Então era mais fácil assim. Esse povo estava no vale. Por quê, irmão? Por causa de desobediência. Sempre é por causa da desobediência. E aquele povo está falando para Moisés: Moisés, por que você não deixou lá no Egito, onde nós tínhamos água, onde tinha semente, onde tinha romãs, onde nós tínhamos fartura de água? E Moisés calado só ouvindo. E por que nos fizesse, irmão, sair de lá do Egito para vir para cá, para a gente morrer de fome, morrer de sede, nós, a nossa família, as crianças, os velhos, todo mundo aqui, os gados, morrer de fome? Moisés, ele vira as costas para o povo. Chamarão, vai até a tenda da congregação. A palavra vai nos dizer, irmão, que ele não entra na tenda. A palavra vai nos dizer que Moisés, ele vai até a porta da tenda e coloca o seu rosto na terra. Você entende isso, irmão? Moisés está emocionalmente abalado, porque tinha enterrado sua irmã. Tem um povo crisando a mente dele. E Moisés, naquele momento, não se achou apto de entrar na tenda. Então ele vai parar na porta. Porque naquele tempo era muito sério entrar na congregação, irmãos. Era uma coisa muito séria. Hoje em dia as pessoas entram de qualquer maneira. Faz de qualquer jeito. É para Jesus, irmão. Eu sou contra quem vai cantar e fala: se eu errar, os não me perdoam, que eu não sei. Então não canta, irmão. Não canta. Porque Jesus não merece um louvor ruim. Canta, irmão. Jesus não merece um louvor tão desafinado, um louvor com nota. Jesus não merece, irmão. Desculpa, não merece. Verdade, Deus. A Bíblia vai nos falar, irmãos, que Deus, aleluia, quando eles vão lá na luta lá de Jericó, lá em Josué, quando eles vão guerrear para derrubar a muralha de Jericó, Jesus é específico de algo. Pega aqueles que cantam numa nota alta. Peguem aqueles que cantam em soprano. Põe na frente, irmãos. Era para os soldados e na frente. Os soldados não, quem vai na frente é aqueles que vão cantando em alto tom voz. Aleluia, Senhor. Me perdoe, irmão. Esse negócio que Jesus aceita qualquer louvor, eu desacredito. Porque o louvor ruim é ruim, até de nós ouvir, mas não é Jesus. Mas quem tem voz, louve ao Senhor. Mas qual é o seu chamado, irmão? Eu gosto de louvar. Mas talvez o Senhor me chamou para pregar. Eu gosto da palavra. Talvez o Senhor me chamou para abraçar. Verdade. Mas eu posso colocar um louvorzinho ali também, se eu quiser. Mas para mim cantar, irmão, tem que sair lá em casa, para chegar na igreja e entregar um louvor perfeito para Deus. Verdade, Deus. As pessoas têm que tirar isso, que tudo para Jesus é de qualquer maneira. Eu fui pego de surpresa. Se Jesus voltar, tu fica. A Bíblia vem falar para mim e para você que um bom obreiro, irmãos, ele tem que manejar bem a palavra. Medita nela de noite, inculca a palavra na sua mente, para quando você tiver oportunidade, você nunca falar isso. Fui pego de surpresa. A gente nunca é pego de surpresa para fazer algo para Deus, irmãos. Nós temos que estar preparados para a guerra. Exaltado é o nome do Senhor. E a palavra vem nos dizendo que o povo vai lá afrontar e Moisés vai para a porta da tenda da congregação. Ele e Arão lançaram o seu rosto, aleluia, sobre a terra. O que aconteceu, irmão? E a glória do Senhor lhes apareceu. Irmãos, aqueles homens eram cheios da graça de Deus. Eram homens cheios de poder e autoridade e ousadia, mas também como nós, irmão, também passam por momentos difíceis, passam por momentos de tristeza, por momento, aleluia, de luto. Todos nós vamos passar pelo luto, irmãos. Todos nós vamos passar.
né? Sempre a gente vai passar e nós temos que estar preparados para o dia da morte, irmãos. Exaltado o nome do Senhor. Para o dia que o Senhor vem levar alguém da nossa família, da nossa casa. Exaltado o nome do Senhor. Aí é muito, muito ruim. Hoje mesmo foi lá o enterro do menino, ele estava lá no carro. Da criança lá de 12 anos que faleceu na Chita lá atropelada. Hoje foi o velório dele. Eu creio que tinha muitas pessoas. Foi do outro lado lá, mas eu não atravessei não, porque eu não gosto de ver. E o corpo dele estava vendo desde ontem à noite. Triste, irmão, 12 anos. Morreu atropelado, né? E você pensa a dor daquela mãe, a dor daquele pai, né? Exatamente, a gente se comove. Aí o dia fica um dia de peso, né? O dia fica pesado, que a gente se compadece da família. E aquele povo atrás deles falando, eles foram orar. Às vezes, irmão, em meio a tantas falácias no nosso ouvido, nós temos que ir lá e colocar o nosso rosto em terra e falar com Deus. Aleluia! Melhor coisa que tem, irmãos, no momento de afrontas, é falar com Deus. Verdade. E às vezes a gente quer discutir assunto, e é melhor a gente não discutir assunto, ir lá, aleluia, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com Deus. Exaltando, esse é o melhor remédio. Mas o Senhor, ele vem até Moisés, quando a glória de Deus aparece para Moisés, a voz do Senhor vem e fala para ele: Moisés, aleluia, toma o seu bordão, vai lá, aleluia, chama o povo, ajunta todo o povo do Arão, aleluia, e vai lá diante da rocha e você vai falar. A Bíblia fala, Deus manda Moisés falar com a rocha. Era simples, era só Moisés chegar lá e falar assim: rocha, dá água para nós. A rocha ia dar água para eles, irmão, porque estava sobre uma palavra que veio de Deus através de Moisés. Era simples assim. Mas você pensa a situação que ele já estava com o emocional abalado, o povo falando, Moisés estava com raiva, está virado, que nem a gente fica. Glória a Deus. Agora Deus dá uma ordenança para mim e para você. Depois de algo que acontece na sua casa, depois de falácias na sua cabeça, aí Deus vai para você e fala assim: vai ali na minha filha e profetiza uma bênção. E aí? Aí você olha para a pessoa, vê a pessoa tá meio bagunçada, você vai lá, não, eu vou, não, vai lá e fala de qualquer jeito, mas não foi isso que eu mandei, meu filho. Você não conhece a pessoa, você não sabe a resposta que ela está precisando. Nós precisamos parar um pouco, irmão, de olharmos, aleluia, para a pessoa assim, pelo físico dela, pelo jeito dela, exaltado, e começar a ter um olhar mais espiritual. Exaltado o nome do Senhor, aleluia. E Moisés vai lá, pega o seu bordão, aleluia. Moisés obedece a Deus, vai lá e pega o bordão, ele juntamente com Arão, e ele vai lá fazer o que Deus mandou. Como Moisés estava angustiado, Moisés estava estressado, irmão. Não é assim, Camilinha? Quando as coisas não acontecem como a gente quer, irmão, quando as coisas não acontecem como a gente quer, o negócio vai ficar feio. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, irmão, como a gente quer, exaltado, principalmente a mulher, né? A mulher briga por qualquer coisa, né, irmão? Um copo fora da pia, uma toalha, né? Ei, povo chato. Estou numa fase, irmão, que eu não estou ligando com muita coisa, não. Tenho falado um pouco com Deus. E eu falei assim: sabe, Deus, a gente vai envelhecendo e a gente vai aprendendo certas coisas. E muitas coisas você vai deixando de lado, sabe? Um chinelo ali fora do lugar, depois você vai lá, pega para o lugar, né? E às vezes a gente se frustra por pequenas coisas. E aí a gente recebe uma ordenança do Senhor, a gente fazer o contrário daquilo. Então Moisés vai e reúne o povo, aleluia, perto da rocha. Aleluia. E Moisés vai, irmão, com ira e fala assim para eles: ouve agora, povo rebelde. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Por acaso eu e Arão, a gente pode fazer sair água dessa rocha? Bravo, nervoso. Eita. Sendo que o Senhor só falou para ele:
vai lá e fala com a rocha. Era tão simples, né, irmão? Meu pai. A gente falando era simples, mas naquela situação para Moisés não estava legal. Ele não estava numa situação boa, exaltada, que nem quando eu estou. Que as pessoas falam assim: ô pastora, você não está indo. Que nem eu fiquei 1 ano e 4 meses sem ir numa igreja que eu ia toda terça, de manhã, no estudo de oração, eu ajudava lá em tudo, na tarde da bênção, nas visitas das quartas. E aí eu falei: não quero mais. 1 ano e 4 meses, irmão Denilson. Falei: não vou mais, não quero. Quando ela me convidou para ministrar a palavra, que eu fui, na terça-feira de manhã, eu falei assim para os irmãos: só Deus, irmão, eu falei assim: prazer em conhecer vocês. O povo Deus falou: oxi. Eu falei: faz 1 ano e 4 meses que eu não venho. Sabe por que eu não vinha? O pessoal falou: eu falei: porque eu não quis vir. Nós temos que parar de arrumar desculpas mentirosas quando a gente não vem na igreja. Pai, verdade. Se eu não vim hoje é porque eu não quis vir. Eita Deus. Eu não vim por causa de filho, por causa de marido, por causa do gato, do cachorro. Irmão, teve época que eu conheci pessoas que ficaram quase 1 mês inteiro, irmão, sem ir na igreja. Aí eu fui perguntar para a pessoa: por que você não está vindo na igreja? Já faz quase 1 mês, porque tem 4 domingos, mas os dias da semana você não está vindo. Porque a minha cachorra está doente. Ai, irmão, dá licença, eu tenho que matar esse cachorro. Pelo amor de Deus, irmão. Você vai deixar de ir para a igreja porque o cachorro está doente, irmão. Pelo amor de Deus. Como as pessoas estão trocando Deus, irmão, por pequenas coisas. Aí o Senhor vai lá e mata o seu cachorro. Sabe o que você vai falar? Não estou indo na igreja porque eu estou em depressão com o meu cachorro. Ah, irmão, dá licença. Eita Deus. Eu não fui na igreja porque o meu filho de 40 anos estava com febre. Ai, irmão, para. Cada uma, né? Eu não vou na igreja porque hoje eu fui pentear o cabelo, o pente enroscou, aí caiu uma mecha do meu mega hair. Aí eu não fui. Ai, irmão, dá licença. Trocando Deus por pequenas coisas. Aleluia! Verdade. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Não troque, mãe. Eu falo pro meu marido: hoje é quarta-feira, dia de oração. Você vai para a igreja? Não vou. Amém! Eu tô lá. Aí chega lá na igreja e o pessoal fala: diácono não veio? Não veio. Por quê? Porque ele não quis. Não vou dar desculpa para ele, não veio porque ele não quis. Ele não estava fazendo nada, ele não quis vir. Aí o pessoal fala: é melhor do que você ficar mentindo. Toda hora você arruma uma desculpa esfarrapada para não estar na presença de Deus. Está na hora de nós deixarmos, irmão, de ser menino na fé, menino mentiroso. Deus sabe por que você não veio na igreja? Porque você não quis. Você estava cansado, queria ficar em casa. É pecado, irmão? Não é. Verdade. Pecado é a mentira. Para falar para a pastora: por que você não veio? A Márcia falou: nossa, Terra, faz tempo que você não veio, não vai na igreja. Eu falei: Márcia, eu não estou vindo porque eu não quero vir. Não quero vir. Mas agora eu quero vir, eu venho. E a gente vem com prazer, irmão. Mas eu não estava vindo aqui, mas eu estava cumprindo alguns compromissos. Mas a gente vem na casa do Senhor, irmão, com vontade de vir para a casa de Deus. Hoje eu estava lá na minha igreja e eu fiz uma oração. Eu falei assim: Deus, coloca o desejo no coração desse povo da tarde da bênção. Meu Deus amado, papai, para vir amanhã à noite cultuar, papai amado, no culto, com vontade de vir. Sabe, irmão, aquele culto que acaba hoje, você fala assim: ai, não vejo a hora de amanhã à noite estar lá na igreja de novo. Aquela sede de Deus. É assim, Moisés vai diante da rocha e fala ali com aquele povo, nervoso, bravo, aleluia. E ele fala assim, ó: Moisés levantou a mão e feriu a rocha. Ele não estava contente, ele bateu uma vez, ele bateu de novo. E se ela não se a rocha não, irmãos, a rocha chorou. Você tem noção disso? A rocha, se tivesse falado, Deus, ela tinha mandado água, irmão, com carinho. Moisés bateu nela, feriu a rocha. A Bíblia vai falar que Moisés feriu, Moisés bateu, saiu tanta água daquela rocha. Eu creio que a rocha, sabe, irmão, chorou de dor. Ah, mas é uma pedra mesmo. Mas naquele tempo simbolizava algo, simbolizava que eles eram homens, não precisavam fazer aquilo. Era só ter falado. Exaltado é o nome do Senhor. Nós somos assim, irmãos. Uma geração que às vezes é hora de falar, a gente grita. É hora de gritar, a gente se cala. É hora de se calar, a gente fala. Exaltado é o nome do Senhor, aleluia.
Jéssica veio domingo, depois que mandou uma mensagem chorosa para a Juliana. Aí mandou uma mensagem para mim, eu mandei buscar ela de Uber. Falei, vou mandar Uber para você te deixar na igreja direto, assim, R$87, irmão, Uber, onde ela estava, lá para a minha igreja, mas vai direto para a igreja, tá vendo? Foi para a igreja. E lá no culto, a igreja domingo, irmão, a gente está fazendo um trabalho, e a igreja, a gente está trabalhando com famílias. E famílias geralmente não tem 2 pessoas, tem mais. E domingo a nossa igreja estava lotada. Nossa, meu Deus, falei assim até para a missa. Uau, se precisar a gente vai tirar as cadeiras reservas. E aí no momento do culto a missa falou assim, hoje todo mundo vai se abraçar. Vamos abraçar, porque os irmãos estão precisando de ser abraçados. Aí ela já gritou assim, eu não quero que ninguém me abrace. Não quero que ninguém me abrace. É o jeito dela, irmãos. Não quer que ninguém abraça, ninguém vai abraçar, certo? Mas tem uma irmã na minha igreja que quando ela ouviu assim, ninguém me abraça, ela foi a primeira. Ela foi lá e toma, abraçou logo. Aí eu te abraçar, me abraçou. Aí depois ela cedia para alguns, mas outras pessoas vinham e falavam, e a pessoa saía assim, gente, não liga, gente, não liga. Essas coisinhas, irmãos, são tão pequenas, né? Não vai fazer efeito nenhum na sua vida. A pessoa, você vai abraçar o irmão e o irmão fala assim, eu não quero abraço, irmão. Você fala, amém, Deus abençoe a sua vida. Ele não é obrigado a receber abraço teu. Verdade. Você precisa entender isso, nem todo dia a gente está rindo. Tem dia que a gente está calado, a gente está entristecido, a gente quer ficar sozinho, exaltado ao nome do Senhor. E quando chegou em casa, irmãos, aí a Bista orou por ela, a Bista estava orando para ela e meu pensamento estava assim, segura esse demônio aí, Jesus. Não deixa nem se manifestar, porque ela pega uns bichos bravos, umas legião, e o negócio dá trabalho para ir embora. E legião só sai com jejum e oração. E não é um trabalho, irmão, de 5 minutos. Verdade. No tempo de Jesus era sai legião e vai embora. No nosso tempo a gente demora um pouquinho. Uma legião que são mais de 3 mil demônios. Aí ela deu umas estremecidas, mas não se manifestou. Eu falei para a missa, nem chama a cabeça daquele negócio, que ela vai vir com ela e os discípulos dela lá, os 3 mil. Não, uma legião é mais de 3 mil demônios. A gente não está brincando com coisa pequena, primeiro com coisa grande. E quando chegou em casa, por causa de um miojo, irmãos, ela se transformou numa fera. Numa fera que eu tive que dar umas peitadas, ela era no canto da parede. Aí você sai de um culto abençoado, exaltado, você chega em casa, vai passar por um período de ruim. Aí já pensou nessa hora, Deus olha para mim e fala assim, vai lá e fala com a rocha. Ah, eu vou falar com a rocha, vai bater, vai descontar minha raiva. Não é assim, irmãos, que a gente faz. Às vezes nós descontamos a nossa ira, a nossa raiva, naquilo que não é para descontar. O Moisés vai e ferve a rocha 2 vezes. E a água manda, e aquela rocha manda água, mas Jesus está vendo. Moisés desobedeceu uma ordenança de Deus. Por causa disso, Moisés pagou um alto preço. Deus falou para ele assim, por causa que você me desobedeceu, Moisés. E essa, olha, aí foi toda a congregação no bolo. Nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Ninguém daquela geração entrou. Os velhos morreram. Não adentrou na terra prometida por uma desobediência. Será, irmão, se fosse hoje, Deus falar pra gente, você não vai entrar no céu porque você foi desobediente. Quem será que iria, né, irmãos, pro céu? Porque nós somos extremamente desobedientes. Nós somos desobedientes, irmãos. Dá um break aqui na sua gravação. Vou falar mal. Bate na rocha, por isso ele não entra na terra prometida. Até quando, irmãos, as pessoas vão ficar desobedientes à palavra de Deus? A gente paga um preço para estar na presença de Deus. Nós pagamos preço, irmão, para estar na casa do Senhor. Aí as pessoas olham para a gente e falam assim, olha para mim e fala, mas a sua filha está lá daquele jeito, e você prega. Irmãos, eu não tenho nada a ver com a vida dela, não. Ela foi
criada na igreja, conhece o caminho da verdade. Ela cresceu, se desviou dele, mas ela sabe o caminho da verdade. O dia que ela quiser voltar, ela volta para a verdade mesmo. Eu não posso deixar de desagradar a Deus por causa de filho, por causa de marido, por causa de seja de quem for, irmãos. Exaltado é o nome do Senhor. A nossa cachorra, ela fez uma cirurgia, foi lá mais de 7 mil reais naquela cirurgia, né? Foi 4 mil e pouco uma, 3 mil, não sei quanto outra. Só sei que Fora os exames. Foi quando deu rodando lá mais de 10 mil reais, uns 10 mil reais, mas né? A cachorra operada, ela tirou todas as mamas com câncer. Irmão, a gente ia pro culto, dava morfina pra ela dormir, dava remédio pra ela dormir, travou. Ela dormia, a gente ia pra igreja. Ah, não, eu não vou para a igreja, viu, irmã Denise? Porque é minha cadela, tirou as mamas todas, tadinha da bichinha. Ela é bichinha, irmão. Senhor, cuida dela, faz esse remédio fazer efeito, ela vai dormir até eu ir voltar, ela vai ficar roncando. Tinha gente que nós chegava da igreja e falava que a cachorra estava morta já. Desmaiada. Deus cuida, irmãos. Deus cuida. Nós temos que parar de ser crente menino e crente mentiroso. Você não veio hoje para a igreja por quê, irmã Neide? Porque meu filho estava doente. Mentira. Você não veio porque você não quis. Fala assim, ó, pastor, hoje eu não fui, eu estava cansada, então eu não fui. Hoje eu não ia render nada. Porque tem dia, irmão, que a gente não vai render nada na casa de Deus. Esse dia eu acho melhor a gente ficar em casa. Porque o culto não vai ser bom para nós, não vai ser bom para Deus, não vai ser bom para o irmão. Todo mundo que a gente vai colocar defeito no culto todo, você vai estar aqui pecando 2h30 de culto. É melhor ficar em casa. Verdade. Então, quando a gente vir na casa de Deus, irmãos, venhamos adorar a Deus verdadeiramente. Deus é gente obediente, irmão. Pessoas que têm compromisso. Jesus, Ele está às portas. Amém, irmãos? Fica com essa palavra. A obediência, irmão, ela gera grandes frutos, mas a desobediência vai fazer com nós, irmãos, ficarmos fora do céu. A gente vai ficar fora do céu se a gente continuar desobedecendo. Camila, é momento de você voltar no seu porto. Assumir o teu posto com Jesus. Sabe, Camila, você já passou por um apertinho, que Jesus só apertou um pouquinho. O Benjamin, tadinho. Né? Deus deu só um apertinho nele, né? Mas ele tá legal, tá bem, né? Tá agora não deu nada, né? Olha como Deus é bom. Só apertou o que tu ama. E às vezes, mas Deus faz, às vezes, para nos chamar a atenção. Porque tem muitos chamados, mas poucos escolhidos. Verdade. Escolhido, Camila, é escolhido. Sinto muito de dizer, tu é escolhida. Ah, mas eu não queria, problema teu. Quando você foi gerada no seu lar, Camila vai ser minha. Se você é escolhida, filha, volta para o seu posto. Vem fazer para Deus, só 2 dias, terça e quinta. Se fosse na minha igreja, você ia passar a semana toda lá dentro, glória. Aleluia. Mas o Senhor é bom, amém, irmãos? Foi um prazer conhecer vocês, tá bom? Eu volto quando eu for convidada novamente. Deus abençoe. Amém?